Agora a gente vai falar de padrões e projetos aqui para a disciplina, no mesmo nome, padrões e projetos. Para essa disciplina, eu escolhi um aplicativo bem simples aqui chamado iPhone, que é um smartphone que vai trazer a implementação de alguns dos padrões de projeto. A gente pode começar com o Strategy. Aqui está a implementação dele com seus pacotes de classes, né? E o Strategy funciona assim. Você consegue intercambiar os algoritmos, né? Você consegue trocar a implementação dos algoritmos de maneira dinâmica através de uma interface. Então, nesse smartphone aqui, nesse iPhone, ele tem uma calculadora, a calculadora do padrão Strategy, certo? Então, aqui no pacote Strategy, eu tenho as estratégias, né? Os strategies. Aí eu tenho a interface aqui que vai ser implementada, certo? Que vai auxiliar para esse intercâmbio, né, dos algoritmos. É uma interface bem simples aqui. E eu tenho a calculadora, né, que é o ato de fazer, né, que vai fazer esse cálculo e retornar ali. Ele vai fazer esse intercâmbio das operações que a gente vai trazer para poder aplicar o padrão. Nas estratégias, nos strategies, nós temos ali a adição, que ela implementa a interface, né, Operation Strategy, e ela sobrescreve esse método dizendo que você vai receber dois números, né, dois inteiros, e desses números inteiros você soma um com o outro. Por isso que ela é adição. Assim se segue para divisão, só muda o sinal ali, né, para divisão. Multiplicação também é a mesma interface, só muda o sinal. E a subtração, que ali só muda o sinal, certo? Então vamos ver como é que fica a implementação desse padrão. Vou botar para rodar aqui, ele vai aparecer aqui do ladinho. Esse aqui é o sistema principal do nosso iPhone. É o menu principal, né? Então a gente vê ali que o número 1 é a calculadora. Se a gente apertar o 1, ele vai pedir o primeiro número, certo? Então você vai falar lá, número 2, e o segundo número, número 5, certo? Então você escolhe a operação. Então, usando a mesma interface, dependendo da operação que você escolher ali, ele vai intercambiar, ele vai trocar esse algoritmo e vai realizar a operação. Vamos começar com a multiplicação. Então, vamos lá. 4, ok. 2 vezes 5, 10, está certinho. Calculadora novamente. Primeiro número lá, 2 novamente, 5 novamente. E a gente pode escolher outra operação, a soma. Então, tá lá. A soma, né? 2 e 5 é o 7, está aqui. E a gente viu como que funcionou esse padrão, como é que ele intercambia esses algoritmos para poder deixar mais fácil, mais rápido, mais inteligível na maneira de como a gente consegue utilizar vários algoritmos no mesmo padrão, né? Com a mesma interface. Aí, dando sequência aqui nos nossos padrões, vamos dar 2 cliques aqui no meio para aparecer novamente o menu, nós vamos para o padrão State. O State ele é fortemente baseado no conceito da máquina de Turing, né? Que ele é um padrão onde existem vários estados e a ação vai passar de um estado para o outro para poder seguir a sua sequência ali, né? Então, vamos chamar aqui o nosso padrão state, nós temos os estados aqui. Aqui o state ele foi implementado de forma a explicar a maneira de se utilizar, né, de se comandar um headphone. Como que a gente vai conseguir dar os comandos para que o headphone toque a música, pare a música, ligue, desligue e assim por diante. Novamente nós temos aqui a interface, né, que vai ser implementado por todos as outras classes ali, ok? A interface headphone state. E daí nós temos o state desligado, né, o state off, que ele vai ser disparado através de um clique longo, certo? Nós temos o state ligado, ele também é através de um clique longo, e se ele estiver ligado e você der um clique normal, ele começa a tocar música, né? Ele passa do estado, né, do state ligado para o state tocando, né? Estado ligado para o estado tocando. Se ele estiver desligado e você der um clique longo, ele passa do estado desligado para o estado ligado, certo? E nós temos aqui a outra classe, que é a playing state, que com um clique simples, ela para a música, né? Ela vai dar o stop. E com um long click, ela vai desligar, porque ele vai estar no estado ligado, certo? E a partir desse estado, com um long click, ele passa para o estado desligado. E daí aqui nós temos o headphone, né? A classe headphone, que ela implementa exatamente isso, implementa os métodos que vão dizer o que acontece quando ela está clicando um long click e quando ela está clicando um clique curto, né, um clique normal. Caso você tente dar um clique, por exemplo, você está com ele desligado e você dá um clique curto, ele
simplesmente vai dizer que ele deu o clique curto. Não vai fazer nada diferente disso, porque ele não consegue seguir esse estado, porque não é o estado correto, né? O estado de transição correto dele desligado seria apenas o ligado, e ele só consegue fazer isso através de um clique longo, desse clique longo aqui. A gente já está com ele rodando ali, só deixa eu minimizar. Deixa eu chamar de volta a nossa implementação. Então, no nosso iPhone, é a opção 2 do menu, controlar o fone de ouvido. A gente clica lá, ele entrou no menu do fone de ouvido. Então, ele está no momento desligado. Se a gente der um clique curto, o número 2, ele disse ali que deu um clique, foi pressionado um clique, sem nenhuma ação, porque ele só consegue passar do estado desligado para o ligado, né, através de um clique longo. Então, vamos lá, a gente aperta 1 para um clique longo, e ele foi ligado, turning on. Então, ele foi modificado do estado desligado para o estado ligado. Com ele ligado, a gente consegue dar um clique curto, né, o número 2 aqui, e a gente começa a tocar a música. Então, ele passou do estado ligado para o estado tocando. Mais um clique curto, ele passa para outro estado, que é o estado ligado, né, tocando música, para o estado parado. Então, ele para a música. Se dermos mais um clique longo agora, né, mais um número 1, ele passa do estado ligado, com a música parada, para o estado desligado. Então, o headphone está desligado agora. Se a gente der novamente um clique curto, ele vai dizer que apenas foi pressionado o clique, sem nada demais, porque desligado, ele só ligaria com o clique longo, né? Na sequência, o padrão Observer. Vamos trazer aqui ele. Aqui, então, Observer, ele, para exemplificar melhor ele, é como se fosse, assim, vamos pegar um exemplo de um ator em uma agência, certo? Então, assim, o ator ligou lá de manhã para a agência e falou, tem um papel, tô disponível, tem algum papel aí? A agência falou, não, ok. Aí o ator ligou à tarde, tô disponível, tem um papel aí? A agência falou, não, ok. Aí, à noite, novamente, o ator liga, tem papel disponível aí para mim? Tô disponível. Não, ok. Então, ele vai ligar várias e várias vezes e sempre vai ter uma resposta, seja ela positiva ou negativa. E isso, pensando em código, não é viável. O interessante seria, né, o ator ligar lá, tô deixando aqui meu telefone, a hora que tiver, né, você liga para mim, certo? Então, esse seria o correto, e em código é a mesma coisa. E no Observer, aqui no nosso iPhone, a gente tem 2 pacotes diferentes aqui dentro do pacote Observer, que são os observadores, que é um botão de emergência. Quando você está lá no teu smartphone e precisa recorrer a uma emergência, a chamar os bombeiros ou algo nesse sentido. Então, seria esse exemplo aqui. Nós temos a classe Call Emergency, certo? Na verdade, vamos mostrar primeiro aqui. Deixa eu só fechar esses outros aqui para eles não nos atrapalharem. Tem bastante coisa aberta. Aqui. Nós temos a interface Observer, né? Que ela vai trazer ali um booleano, que é o status, né? E a partir dessa interface nós temos lá a ligação de emergência, né, o Call Emergency, que é o observador que vai fazer a ligação de emergência. Ou seja, ele vai estar ali esperando para receber um status de OK para que ele faça essa ligação de emergência, certo? Ou seja, ele vai estar esperando que o usuário clique no botão de emergência para que a partir daí ele consiga executar essa ação. Aí nós temos o Call Emergency Contact, que é a ligação de emergência para um contato que você tem na sua agenda ali. Então, é outro observador que ele está esperando acontecer essa situação. Quando o usuário clicar no botão de emergência ali, essas duas ações vão ser disparadas, essas duas ações vão acontecer, certo? Aí nós temos aqui o pacote do Subject, que tem uma interface Subject, certo? Que ela vai adicionar ali os observadores e ela vai notificar os observadores. E o botão de emergência, que ele recebe um status, né? O status que você vai passar ali de acordo com o status booleano, que começa por enquanto como falso, né? Se você passa um status verdadeiro, ele vai disparar as ações dos observadores. Bom, vamos rodar aqui o nosso padrão Observer. Deixa eu minimizar aqui. Ele vai rodar aqui no cantinho. Então, o nosso botão de emergência é o número 3 no menu do iPhone. Se a gente aperta o número 3, então ele já vai desligar para a emergência, mandando uma mensagem que está em situação de emergência. Ele já vai enviar a mensagem para o contato, dizendo, né, da sua solicitação, e já vai acontecer toda essa parte ali de ação para fazer o padrão funcionar, certo? Ou seja, ele esperou uma ação vinda
do usuário do sistema para que ele pudesse disparar, né, as outras ações ali que estavam sendo geridas pelo observer, pelo observador, certo? O nosso próximo padrão é o NewObject, que aqui no nosso smartphone ele é uma agenda. Então, aqui estão as classes do NewObject, ela tem a sua interface, né? Perdão, a sua classe abstrata, né? A sua classe abstrata que recebe um nome, certo? E ela tem aqui um método que é o getName. Método do getName ali. Aí nós temos a classe DAO, que eu já passei alguns contatos aqui, né? Nesse Data Access Objeto, nesse objeto de acesso aos dados, né? Eu já passei alguns nomes aqui dentro só para a gente ter como exemplo, né? E ela vai ter um método ali que é o getContacts, que é do tipo AbstractContact, ok? Aí nós temos os contatos existentes, né? Ou seja, se ele existir na sua agenda, ele vai trazer esse resultado aqui. E nós temos o NullContact, que se ele não existir, ele vai trazer o contato de maneira, né, diferente. Deixa eu fechar esses outros aqui. E trazer a main para mostrar para vocês como que é a implementação desse padrão. É o case 4 aqui. Então, ele vai dar um nome procurado, né? Daí ele vai ter uma string, né? De nome ali recebendo o nome que o usuário passar, e ele vai instanciar um objeto contact do tipo ContactDAO aqui, ó, da classe ContactDAO. Ele vai trazer o método getName. Aí ele vai fazer uma verificação nessa ContactDAO. Se o name passado pelo usuário existe, se ele existir, ele vai trazer aqui o resultado, né, através desse sysout aqui, né, ele traz o contact.getName. Aí ele vai dizer pra gente, existe ou não existe, né? Se ele existir, ele informa que existe na agenda. Se ele não existir, ele traz o null object, certo? Então a gente vai minimizar aqui, vamos chamar. Então aqui ele pede, né, o nome do contato procurado ali, do contato da agenda. Bom, nós sabemos que o contato Adam existe na agenda. Então foi exatamente o que ele disse ali, ó, o contato Adam existe na sua agenda. Vamos chamar a agenda novamente, aqui número 4, e vamos procurar um contato Ronaldo. O nosso amigo Ronaldo não existe na agenda. Então ele retornou aqui o NullContact, certo? Muito bem. Próximo padrão. É o padrão Composite. Então vamos lá, o padrão Composite, ele permite você trabalhar a parte e o todo através da mesma interface, né? Você consegue fazer ali uma estrutura, por exemplo, uma estrutura de árvore, né? Onde você tem lá os nós, que nos nós tem outros nós, e vão ter as suas folhas, e sem um nó precisar saber da sua folha, né? Através ali da interface. E ele pode ser, por exemplo, um sistema de arquivos, né? Que é o nosso exemplo aqui, né? Que ele vai trazer o sistema de arquivos do nosso iPhone. Então, nesse sistema de arquivos, você vai ter lá as pastas, dentro das pastas os arquivos, e esse através de recursões ali, ele vai trazer toda a parte do Composite. Bom, eu tenho aqui no Composite a classe File, né, a classe Arquivo. Aqui, na verdade, vamos mostrar primeiro aqui a interface, né, que é o File System Item, que ele vai trazer uma estrutura para a gente. Daí ele tem lá o file, né, que ele implementa essa interface, né, que ele vai trazer um método ali sobrescrito, que é o método que recebe uma estrutura e ele vai printar a estrutura com o nome. Da mesma forma, o folder, que é a pasta, que ele vai ter ali uma lista de itens de arquivos do sistema, né, e ele vai receber, ele vai ter aqui nesse método, né, que ele vai printar para a gente a estrutura também, com o nome e os filhos, né, vamos dizer assim, os seus ramos para frente. Bom, vamos mostrar aqui na prática que eu acho que fica mais interessante de entender. Então, ele é o número 5, né, sistema de arquivos. Quando a gente pede o sistema de arquivos aqui no iPhone, ele vai trazer os arquivos, né, do iPhone. Né? Então, no caso aqui, na verdade, ele é os arquivos do nosso projeto, né, do iPhone aqui. Então, lá ele tem os arquivos da main, do programa principal, ele tem do NuObject com suas pastas ali, né, no caso seus files, né, seus arquivos dentro, né, da pasta NuObject, que são as classes que a gente fez
nos padrões anteriores, o Composite, o Observer, então aqui ele mostra bem certinho, ó. Por exemplo, aqui nós temos o pacote Observer, daí dentro do pacote Observer tem outro pacote, né, outra pasta, né, outro folder Subject, e dentro tem os Files, que é as duas classes de botão de emergência e o Subject, que a gente viu agora há pouco. Então, essa aqui é uma maneira bem interessante de trazer essa parte de recursão e de mostrar essa estrutura em árvore para mostrar todos os arquivos através do padrão Composite. Muito bem, seguindo o nosso último padrão é o Amazon Livros aqui, né? Ele está como o Amazon Livros, mas ele é o Hook Method, né? O padrão Hook. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Então a gente vai ver aqui o Hook Method, né? Esse outro padrão, e ele é o Amazon aqui na nossa aplicação de smartphone. Então nós temos lá uma classe abstrata, né? A classe Book, classe Livros, né? Que ela tem lá, ela tem o título e o preço do livro. Aí ela vai fazer o cálculo do preço total desse livro, sempre adicionando mais R$3,50, que é o frete. E ela tem um método abstrato ali, ela tem seus getters e setters embaixo, mas ela tem um método abstrato ali que é o calculate price. E aqui que é o pulo do gato, porque esse calculate price, ele vai ser instanciado, essas classes vão ser instanciadas de maneiras diferentes, mas você não vai precisar fazer classes diferentes, ela vai trazer sempre um resultado diferente através das mesmas classes, porque você vai perceber que as classes que estenderem a classe Book, elas vão ter que implementar esse método. Aí cada classe implementa da maneira que for melhor para si. Por exemplo, se for um livro clássico, um livro físico, né, ela estende ali a classe Book, então ela pega e implementa o método Calculate Price. O Calculate Price, ele vai retornar o preço, né, que ele vai receber e vai adicionar mais R$15, porque o livro, se ele for de formato físico, ele tem mais R$15. Então, ou seja, se ele for formato físico, ele tem o preço do frete, o preço do produto, na verdade, primeiro, o preço do frete e mais R$15 se ele for físico. Se ele for digital, que é essa outra classe aqui, que ela também estende, né, a classe livro, classe Book, ela vai ter esses mesmos valores, o valor do total, né, o valor do livro total, o valor do frete, só que ele tem no valor total menos R$5, porque ele é digital, não é físico, né? Então ele teoricamente é mais barato, né? Mais barato de se manusear, de se armazenar e tudo mais. Bom, aqui na main, aqui no case 6, que é o case da Amazon, né? Aqui dentro do nosso iPhone, o case 6 eu tenho ali o livro Fundação, que é excelente, recomendo muito, que ele custa R$50, certo? Então eu trouxe um novo objeto aqui, B1, que ele instanciou um livro clássico, o livro Fundação no formato clássico, né, que custa R$50, e o livro no formato digital, passando o mesmo valor. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos minimizar aqui e pedir para rodar. Abriu de novo a Amazon lá, nós vamos pedir o número 6, que é a Amazon. Então tá lá. Ó. O livro Fundação na versão física custa R$ 68,50. Por quê? É os R$50 mais o valor do frete, né? E mais aqueles R$15, se não me engano, que é o valor do livro físico, certo? E na versão digital ele custa R$ 48,50, que ele tem o valor de R$50 o livro, ele tem o valor do frete, só que ele diminui R$5 o valor total por ele ser no formato digital, certo? Muito bem, essa aqui então é a nossa implementação desses padrões, nessa primeira etapa do projeto final da disciplina, que ele apresenta esses padrões apresentados aqui. Logo a gente vem com a etapa 2, que vamos trazer mais alguns padrões bem interessantes aqui, provavelmente na mesma interface do iPhone, que vai ser uma implementação bem bacana. Muito obrigado e até mais.